Eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, um vídeo absolutamente sem preparo nenhum. Eu acabei de ler esse livro, liguei a câmera e estou aqui conversando com vocês. Eu quero passar para vocês o impacto que esse livro aqui me causou, tá? E aí eu vou ter que dar aqueles recadinhos antes de continuar aqui. Assim, se vocês não são inscritos no canal, inscrevam-se. Se são inscritos, verifiquem se a inscrição ainda está ativa. Cliquem no sininho para receber a notificação dos vídeos que saem todos os sábados pela manhã. E se gostarem desse vídeo, da minha empolgação, deem um like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal. Eu acabei de ler esse livro aqui, A Literatura em Perigo, do Todorov. Se você, como eu, não faz a menor ideia quem seja esse cara, não tem problema, porque logo no início do livro, ele fala quem ele é. Ele fala que ele é um búlgaro. Ele morreu em 2017, tá? 2007 ou 2017, uma coisa assim. Mas ele é um búlgaro que aprendeu literatura na Bulgária durante o regime totalitário, sob o regime da União Soviética. E que em um dado momento ele se mudou para Paris para complementar os estudos literários dele, e ali ele acabou ficando e se casou, teve filhos, fez a vida dele e nunca mais foi embora, né? Ele ficou lá. E do que se trata esse livro aqui? Então, ele está falando que a literatura está em perigo, porque, olha aqui, eu vou ler o final do livro, tá? É a penúltima página. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte: sendo a literatura, né, sendo o objeto da literatura, a própria condição humana, aquele que a lê e a compreende se tornará não um especialista em análise literária, mas um conhecedor do ser humano. Bom, isso é a minha opinião e é por isso que eu tenho aqui o canal. Eu não faço análise literária, porque eu não sou uma conhecedora dos instrumentos de análise literária. Eu sou simplesmente uma leitora que acha exatamente isso, que a literatura nos faz conhecer melhor o ser humano, mas não só o ser humano, conhecer melhor o mundo, outros países, outras culturas, outros pensamentos, outras maneiras de viver, e o ser humano e a nós mesmos. Então, essa última frase desse livro aqui é tudo o que eu realmente penso. Quer dizer, a literatura, quando a gente lê a literatura, o que menos importa é fazer a análise instrumental do livro, né? Mas é tentar entender outras coisas, conhecer o ser humano, conhecer outros pensamentos, conhecer aquilo que o autor nos quis dizer de alguma maneira. É isso que esse livro fala, por isso que ele fala que a literatura está em perigo. Quer ver? Aqui na página 21, ele diz o seguinte, ó: a partir dos anos 1970, Todorov perdeu o interesse pelos métodos de análise literária e passou a se dedicar à análise em si, isto é, os encontros com os autores. Aí ele fala assim: a partir daí, o meu amor pela literatura não se via mais limitado à educação recebida em um país totalitário. De imediato, tive que procurar dominar novas ferramentas de trabalho, quando ele foi para a França, né? Senti necessidade de me familiarizar com elementos e conceitos de psicologia, da antropologia e da história, tá? Uma vez que as ideias dos autores recuperavam todas as suas forças, quis, para melhor compreendê-las, mergulhar na história do pensamento que concerne ao homem e suas sociedades, na filosofia moral e política. A literatura não nasce do vazio, mas no centro de um conjunto de discursos vivos, compartilhando com eles numerosas características. E o que ele está falando aqui é o seguinte, que é o que deixa eu ver aqui o nome do professor aqui, o Caio Moreira,
que é a pessoa que fez a introdução a essa edição brasileira, é exatamente o que o Caio Moreira está dizendo aqui, né? Que para o Todorov, o perigo de hoje que ronda a literatura é o de não ter poder algum, o de não mais participar da formação cultural do indivíduo, do cidadão. Tomemos como exemplo os alunos dos cursos de letras das universidades brasileiras. Por parte, com idades que variam em torno dos 20 anos, pouco ou quase nada leu de nossos romancistas ou poetas. Quase nenhum deles ouviu falar de Baudelaire, Edgar Allan Poe, Goethe, Fernando Pessoa, e raríssimos foram os que leram. E aí que vem o que o Todorov diz que é o grande perigo. O perigo é ficarmos na instrumentalização, né? Na metodologia, nas figuras de linguagem, nas escolas literárias, e perdermos a essência da literatura, que é o texto. O texto, né? A gente tem que ler o texto. Tudo isso que está ao redor nos ajuda a compreender melhor, nos ajuda a escrever melhor, mas não podemos esquecer do texto em si, que é o objeto da literatura. E olha só, a gente já conversou sobre isso aqui num vídeo em que eu falei sobre a Ilíada. Será que a gente precisa de tanta coisa, tanto preparo para ler um livro como a Ilíada, né? E eu acho que esse livro aqui me ajudou a pensar que eu talvez não esteja tão errada, porque, assim, é claro que os livros de apoio, literatura de apoio, eu mostro para vocês aqui, eu comprei livros sobre purgatório, eu comprei livros sobre o paraíso, né? Eu comprei livros sobre literatura grega, tudo isso, gente, para me ajudar nas leituras dos livros clássicos, chamados clássicos, né? Mas eu, antes de mais nada, vou ao texto. Esses livros são alguma coisa que eu vou consultar e que eu vou ler depois que eu ler o texto original, se isso for necessário, para aumentar o meu conhecimento, para aumentar a minha compreensão, né? Para poder conversar com vocês. Mas em momento nenhum eu vou fazer o caminho contrário. Ler sobre um livro antes de ler o próprio livro. Instrumentalizar o livro antes de ler o próprio livro. Ler sobre, sei lá, o que aconteceu com a Guerra de Troia, o Menelau, o Paris, e seja lá o que for, toda a mitologia. Agora eu sei tudo, levei 10 anos para aprender sobre mitologia e história grega. Agora eu vou ler a Ilíada do Homero. Assim, né? Por quê? Não, esse caminho contrário é o que ele diz. Não façam isso. Tenham contato com o texto original, com aquilo que o escritor quis passar para você. E depois vem o resto. Ele faz uma crítica à literatura contemporânea que eu acho muito pertinente, gente. Ele fala assim que as obras literárias contemporâneas têm uma concepção formalista da literatura. Elas cultivam a construção engenhosa, os processos mecânicos de engendramento do texto, simetrias, ecos e pequenos sinais cúmplices, e esquecem do conteúdo. Entendem o que eu quero dizer? Entende como esse livrinho é profundo? Ele está falando aqui que o grande problema hoje do estudo da literatura e da literatura em si não é só formalismo, niilismo ou solipsismo, que vocês vão entender lendo aqui o que tudo isso quer dizer, porque ele explica, mas é a própria autoficção, é o que se chama hoje de autoficção, né? É o autor que continua a se dedicar à evocação dos seus humores, né? Mas que, além disso, se libera de todo constrangimento referencial. Não há mais referência, né? Beneficiando-se assim tanto da suposta independência da ficção, quanto do prazer engendrado pela valorização
em si mesmo. É isso, né? Então, assim, ele, como um búlgaro que viveu, né, sob o regime soviético, ele diz que ele estudou literatura e que se formou nos cursos estudando metade da literatura ou metade da forma de estudar literatura era pura erudição, e a outra metade se compunha de propaganda ideológica. Então ele dizia que as obras estudadas, estou lendo aqui o livro dele, tá? Eram medidas pela escala de conformidade ao dogma marxista-leninista. Era preciso mostrar de que forma os textos ilustravam a boa ideologia ou então como eles falhavam em fazê-lo. E que quando ele foi para fora do país e ele viu que existia mundo fora desse mundo soviético e dessa propaganda ideológica da literatura que a literatura tinha que conter, ele começou a ver que a instrumentalização com que se estava lendo, ensinando e fazendo literatura simplesmente limitava a literatura a textos vazios, sem conteúdo e sem beleza, né? E mais que isso, ele fala sem verdade, porque a beleza está na verdade. Ele vai citar lá Platão, né? Mas isso aqui que eu tô falando para vocês é só uma pequenina parte do que está dentro desse livro, tá, gente? Então, assim, tem várias coisas que ele discute, como, por exemplo, o momento em que a literatura passou a ter a classificação entre literatura das massas e literatura das elites, né? Quer dizer, não era assim, mas a partir de um certo momento isso aconteceu. E aí ele fala assim, isso é verdade? Então, ele acha que não, porque ele diz que o que se destina a todos é a literatura, ela se destina a todos que quiserem ler. Por isso que ele diz, é a literatura que se destina a todos e não os estudos literários. Os estudos literários fazem com que a literatura só possa ser compreendida por poucos, pela elite, né? E ele é contra isso. Bom, outra coisa que ele fala, ele volta ao belo e aí ele fala, existe a arte pela arte, né? Isso é uma coisa que ele vai discutir aqui. A arte precisa ter uma finalidade ou ela pode simplesmente ser arte, ser bela, né? Essa é uma discussão que ele faz. Ele fala que da literatura não ser isenta de valores, né? Nada é isento de valor. A gente, quando faz um trabalho acadêmico, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, seja o que for, a gente procura sempre se distanciar do objeto estudado e analisado o mais possível. Isso é o que a gente chama de fazer ciência, em ciências sociais. Uma das coisas é se distanciar do objeto e tentar fazer uma análise isenta da sua própria opinião. Você consegue fazer isso até um certo ponto. No entanto, o próprio objeto de escolha sua, né, já está imbuído, né, e já está abraçado pelos seus juízos de valores, pelos seus juízos de valor, falei certo? Pelos seus juízos de valor, pela sua visão de mundo, né? A escolha do objeto é aquilo que você está querendo ver, está querendo analisar. Pode ser que o cara que esteja do seu lado esteja vendo outra coisa, porque ele tem outra visão de mundo, outra formação, veio de outro lugar, né? Tem outra condição socioeconômica. Então, ainda que a gente procure se isentar de valor na hora de fazer esse tipo de análise, fica difícil, não é? E o importante hoje não é se isentar do valor, mas é deixar esses valores bastante claros. E eu acho que isso também vale para a literatura, né? Por que a literatura tem que ser engajada politicamente? Não necessariamente, mas se ela for engajada politicamente, que isso fique muito claro. Mas eu que estou lendo posso discordar, posso não gostar, e posso não gostar daquele texto, por não gostar.
por não gostar do posicionamento político daquele texto, por exemplo. E isso não me faz melhor nem pior, né? Mas necessariamente não é o que acontece hoje, tá? Uma outra coisa que ele faz aqui, que eu acho muito interessante, é que uma vez que ele já falou lá que a literatura não é isenta de valores, assim como eu estou falando para vocês que não é a ciência, pelo menos nas ciências sociais, mesmo a ciência, né, laboratorial, por exemplo, né, você escolher desenvolver um remédio para uma doença e não para outra, também existem opções que se faz ao longo do caminho, inclusive opções políticas, né, não só econômicas, não só pessoais, tá? Bom, aí ele fala aqui, o que difere uma obra literária de uma obra científica? Né? Olha só o que ele escreve. Ao dar forma a um objeto, um acontecimento ou um caráter, o escritor não faz a imposição de uma tese, mas incita o leitor a formulá-la. Lembra que eu falei lá? Por que quando eu leio um texto, aquele texto tem que ser explícito, formular uma tese, ser ideológico? Por quê? Não tem que, né? É exatamente isso que ele está falando. Em vez de impor, ele propõe, deixando, portanto, seu leitor livre ao mesmo tempo em que o incita a se tornar mais ativo. O leitor do texto científico se arrisca menos a confundir sedução e exatidão. É exatamente isso. No texto científico está falando, olha, é A, é B, é C. Num objeto, né, num texto literário, não. O autor sugere, ele induz você, né, ele direciona você, ele expõe os fatos, ele pode fazer uma ou todas essas coisas, mas é você, leitor, que vai chegar às suas próprias conclusões, que vai chegar ao ponto final. Ele não dá esse ponto final para você. Esse é um bom texto literário. Ele dá o caminho. E aí você pode pegar as vias que você quiser, né? Ou que você, dentro da sua formação, pegar, né? Eu fiz aqui um vídeo de um livro há pouco tempo, que é o Auto de Fé, do Elias Canetti, que por coincidência também é búlgaro. E o autor faz o tempo inteiro isso, porque ele está falando de situações controversas o tempo inteiro, tá? De comportamentos não muito ortodoxos, né? De morais ou de personagens com moral duvidosa, mas em nenhum momento, ele faz juízo de valor. Ele está jogando as ideias para você. E conforme o contexto, o texto, né, e a sua própria leitura, você vai chegar às suas conclusões. É brilhante o texto, tá? É brilhante, né? Isso é literatura. Ele cita um filósofo americano, Richard Rorty, não sei pronunciar o sobrenome dele, e que diz o seguinte: a leitura de romances, segundo esse filósofo, tem menos a ver com a leitura de obras científicas, filosóficas ou políticas do que com outro tipo bem distinto de experiência, a do encontro com outros indivíduos. Conhecer novos personagens é como encontrar novas pessoas, com a diferença de que podemos descobri-las interiormente de imediato, pois cada ação tem o ponto de vista do seu autor. Quanto menos essas personagens se parecem conosco, mais elas ampliam o nosso horizonte, enriquecendo assim o nosso universo. Olha, só vou falar algumas coisas. Algumas palavras que eu ouço sempre por aí: representatividade e empatia, né? Então, assim, ele está dizendo aqui, essas duas coisas não são importantes. Não só não são importantes, como às vezes atrapalham, né? Que o importante é você ampliar os seus horizontes. E é isso. Então, assim, eu poderia ficar falando aqui horas e horas e horas desse livro, mas o que eu espero mesmo é que vocês leiam esse livro com muita paciência, com
com muita parcimônia, devagar, sem pressa, né? Entendam o que ele quer falar. Se vocês não entenderem alguma coisa, vão atrás, procurem, pesquisem, tá? Porque às vezes ele pode colocar um conceito ou outro aí que a gente não entende, mas não tenham pressa, tá? E leiam, isso que é o mais importante. E se vocês gostaram desse vídeo, deem um joinha, porque isso realmente ajuda a divulgar o canal. Eu espero que vocês me perdoem aí a empolgação e a falta de preparo, mas é isso, é o que temos para hoje, certo? Uma boa semana para vocês.